presumo que se tivesse tido Universidade Portuguesa me teria irritado imenso. Passou a haver Coca-Cola. Quando foi o 25 de Abril, eu tinha 12 anos. Ia fazer 13, daí alguns meses. E eu estava em casa porque era de manhã, ou seja, nós soubemos de manhã, eu iria para a escola. É claro que isso não aconteceu, e porque nesse dia não houve aulas. Tinha 15 anos, estava no Liceu Padre António Vieira, no 6º ano, que é o atual 10º, só havia até o 11º. Tinha 8 anos, tinha acabado de fazer 8 anos em março, estava em casa e lembro-me muito pouco, mas lembro-me de ser acordado pelos meus pais e dizerem que não ia à escola e passar o dia a ouvir rádio para tentar perceber o que é que estava a passar. Os meus pais, portanto, eu, o meu irmão e os meus pais, vivíamos na Estrada da Luz, mesmo em frente ao Colégio Militar, o que não é irrelevante para o curso dos factos desse dia. Ou seja, o quartel da Pontinha ficava a seguir e, portanto, passaram à frente da nossa casa os tanques, nomeadamente o tanque onde ia Marcelo Caetano, e houve uma paragem em frente ao Colégio Militar, até porque o então General Spínola tinha sido aluno do Colégio Militar e, portanto, havia militares naquela zona da Estrada da Luz e lembro-me que, além de ouvirmos pela rádio, de vermos depois também pela televisão, também tivemos uma parte pela janela. O meu avô acordou-me. O meu avô era um homem um grande empresário e como sabia que eu estava ligado aos movimentos da escola, porque eu estive na manifestação em setembro de 73, na Praça do Chile, quando mataram o Salvador Allende, já agora médico, presidente do Chile, e eu queria ser médico. E pronto, inspirou-me um pouco essa história. Eu estive nessa manifestação, que a polícia cercou e pintaram-nos de azul. Cheguei a casa pintado de azul. E foi um escândalo para os meus avós, eu vivia com os meus avós. O meu avô acordou-me a dizer: Álvaro, sabes de algum golpe de Estado, de alguma revolução? E eu disse: papi, não sei. E então qual era a dúvida do meu avô? Que tinha uma cerimónia na Fundação Carlos Gulbenkian com o Presidente da República, Américo Tomás, às 10 da manhã. E o Presidente Tomás era muito pontual, quando era às 10. E eu aconselhei o meu avô: olha, papi, é melhor não ir, porque pode mesmo ser uma revolução. A pedido da minha avó, pediu-me para escrever uma redação, para escrever um texto qualquer, a explicar o que se passava. E andei à procura dele e não o descobri. Mas basicamente acho que na altura estava muito intrigado com como é que o país continuava no momento em que não havia governo. A posteriori, acho que provavelmente muito melhor. Também é preciso que se perceba que à época a expressão golpe de Estado não era uma coisa tão rara quanto é hoje. Nós hoje vivemos num espaço político onde não é suposto que aconteça um golpe de Estado, não é? Mas à época ouvíamos falar muito de golpes de Estado no mundo, tinham acontecido, estou a pensar, sei lá, o caso do Chile, também a possibilidade de haver um golpe de Estado em Portugal, eram aquelas expressões que às vezes os adultos usavam, um golpe de Estado. E então, ele ali estava. Eu estive na Marquesa da Lorna e depois vim para o Dona Leonor, onde estava quando aconteceu o 25 de Abril, e portanto foi a presença ideológica, eu penso que se faria sentir mais nos anos seguintes, não é? Eu, ao contrário dos meus amigos, que eram quase todos marxistas, leninistas, trotskistas, comunistas, eu era dos poucos que era social-democrata, porque percebi, porque eles não eram viajados. As pessoas não viajam. Até eu tive um privilégio, eu sempre tive a noção que Portugal era. O meu pai esteve na tropa muitos anos, antes do 25 de Abril, inclusive na última comissão de serviço que fez, esteve na Guiné, e portanto, depois tinha um pai que acabado de passar à reserva, e que, portanto, ia passar a ser civil. Não que eu me apercebesse especialmente da situação, mas essa é uma diferença importante. E fora isso, acho que não sei, quer dizer, na altura estava num colégio que era o Beiral, que
era uma escola bastante progressista para a altura, portanto não passei por nada daquelas coisas tipo Mocidade Portuguesa ou as mais tradicionais do Estado Novo. Também não tinha organização política da nação, portanto, as coisas têm muito a ver com as idades. Eu penso que mais 1 ano, 2 anos, já não seria assim, porque aí é claro que já entravam outros fatores, não é? Nós tínhamos falta de liberdade em tudo. No liceu havia contínuos a vigiar, nós não podíamos fazer reuniões, vinha logo um tipo perguntar o que é que a gente estava a fazer. Portanto, havia falta de liberdade em Portugal. O país era muito cinzento, era muito a preto e branco. Isto era. Eu tinha um vizinho, o Dr. Maier Garção, foi preso várias vezes. A mulher tinha que dar aulas de piano para sobreviver. Portanto, eu convivi com isso. Quer dizer, isto era mau, não é? A liberdade é o mais importante. E a liberdade foi o mais importante do 25 de Abril. Eu já não apanhei o livro do Salazar, que tinha aquelas páginas do Salazar, não é? Que era o manual anterior. Já apanhei por 1 ano, 1 ou 2 anos, já apanhei um novo manual que não tinha essa componente. Então, daquela forma, porque o anterior tinha mesmo umas páginas onde estava Salazar. Já não apanhei esses. Depois, o que acontece, e como também não tinha chegado à Organização Política da Nação, nem àquilo que corresponde hoje ao 8º ou 9º ano, que já começava a haver uma componente maior, para mim foi ali o tempo dos últimos anos da infância, não é? Venho também de uma família que era bastante progressista à época, uma mistura de aqueles católicos progressistas com e portanto uma família em que se falava um bocadinho de política e da situação do país, uma família muito mais de espírito democrático do que do regime da altura. E portanto acho que aquilo que foi acontecendo foi de certa maneira natural para mim. É uma libertação que já se notava nos costumes antes de Abril de 74, ou seja, uma coisa é o processo político, outra coisa é a questão dos costumes. Eu lembro que havia pessoas separadas, tinha havido o Festival de Vilar de Mouros, uma pessoa via aquelas fotografias, aqueles jovens com aqueles cabelos, aquelas coisas, e para a criança que era aquilo, parecia-me ser fascinante. Eu também sou da geração do meio de 68, do Woodstock de 69, do rock and roll, do cabelo comprido. E isso é toda uma geração dos anos 60. O 25 de Abril é o culminar de uma geração de liberdade e que tem a ver com movimentos juvenis, não é? A coisa mais importante para a nossa geração de rapazes era não ir para a tropa. Exatamente. E isso foi muito importante. Eu tinha um primo meu muito chegado que esteve em Angola e nós estávamos mentalizados que iríamos aos 18 anos para a tropa, ou no fim do curso, não é? Quem entrava no curso superior, só, enfim, se não chumbasse. E esse foi o primeiro grande alívio, não é? Quando se dá o 25 de Abril, é uma aceleração completa do tempo, mas completa do tempo. Certamente as coisas mais interessantes pós 25 de Abril foi um período em que tudo parecia possível, em que se podia experimentar, fazer coisas. Eu e os meus amigos, eu morava ali na Guerra Junqueira, ao pé da Alameda, e o nosso café era mexicano, o grupo de amigos. Passamos o 25 de Abril, para nós teve logo uma mudança. Passou a haver Coca-Cola. Em Portugal era proibida a Coca-Cola. Só havia Canadá Dry, Pedro, mas o rapa. E nós enchíamos as mesas na esplanada, desde depois do almoço até ao fim da tarde, de garrafas de Coca-Cola. Até ao 25 de Abril, o país caracterizava-se por ser fechado, por não chegarem jornais e revistas de fora. Havia um canal de televisão a preto e branco que emitia das 7 da tarde, acho eu, até à meia-noite. Não havia calças de ganga da Levi's, não havia Coca-Cola, não havia... Quer dizer, isto são tudo coisas parvas em si mesmo, mas de repente há muitas inovações. Eu achei curiosa a pergunta que me fez. A minha memória prendia-se muito, quase como estava a pensar, jogava ao mata, ao elástico, isto antes, e rapidamente tenho assim
um processo de ideologização e rapidamente estou no movimento estudantis, de extrema esquerda no caso. Depois, a liberdade para nós rapazes, agora mais para rapazes, era para havia revistas pornográficas, a Playboy veio para Portugal. E depois, portanto, o 25 de Abril para nós, para a minha geração, foi muitas liberdades. Desses 10, 20 anos seguintes, foi uma versão acelerada de uma série de coisas, desde uma revolução sexual a drogas. Uma das coisas que acontece é deixarmos de usar bata. Nós, por exemplo, usávamos bata no Dona Leonor, uma espécie de uniforme. E não era um uniforme, porque era por cima da nossa roupa. Isso acabou. Lembro-me de, claro, tudo o que se possa imaginar. Sair e entrar da escola sem haver controle de entradas e saídas. Também deixou de haver aulas no sentido clássico do termo. Passávamos muito tempo em reuniões ou em nada, não é? Havia pois muito aquelas coisas do dia-a-dia, de fumar, a liberdade de circular. Eu fui o primeiro ano em que passou a ser misto os liceus. Os liceus ou eram de rapazes, as escolas secundárias, ou eram só de raparigas. Depois fui, no ano de 74 para 75, para o 11º ano, para o Rainha Dona Leonor, e fomos os primeiros rapazes a ir para um liceu de raparigas. Isso para nós foi extraordinário, porque nós tínhamos pouco contacto com raparigas para além das nossas primas ou muito próximas, não havia contacto. Andamos sempre em escolas só com rapazes, desde pequenino. E isso para nós foi uma liberdade também individual, não é? Dos costumes, não é? Portanto, o 25 de Abril para a minha geração foi mesmo uma adolescência revolucionária. Ao mesmo tempo que estávamos a ler Mao Tse-tung, pensar que se calhar fazia parte da nossa luta contra o capital conseguirmos entrar numa nova relíquia, que é onde é hoje o McDonald's, na Avenida de Roma, e o supermercado tinha uma espécie de bar, e conseguirmos postar quantos dos excessos conseguíamos comer sem pagar. Pronto. Ou que, por exemplo, não devíamos comprar livros, antes, pelo contrário, devíamos tirá-los das livrarias, ou seja, roubá-los, no verdadeiro sentido da palavra, porque os livros não deviam ser pagos. Perdoe-se-nos isto, porque na verdade líamos os livros, não é? Mas rapidamente nos passou aquela ideia que não fazia muito. Pronto, que era um disparate. Eu acho que é sempre bom celebrar-se um país, não é? E celebrar aquilo que é a liberdade num país. Porque esse valor parece-me ser o que era a liberdade, e uma coisa que é indissociável da liberdade, que é o regime democrático, o poder escolher. Acho bonito, em muitos aspectos, o 25 de Abril, até do ponto de vista simbólico, os cravos, a época do ano, quer dizer, tudo isto é bonito, renova ambições e aspirações. Custa-me às vezes ver as pessoas falarem do 25 de Abril com relativamente pouco conhecimento da história, do que se passou logo a seguir. Os jovens hoje sabem pouco do 25 de Abril. Para eles é uma história romântica de um filme, Salgueiro Maia. Eu até estive em Santarém numa cerimónia de 17 com a viúva do Salgueiro Maia. Vivemos em democracia, portanto não percebemos como é que Portugal foi a preto e branco. Isto é, apesar dos problemas que temos hoje, acreditem que os problemas eram muito maiores. Primeiro, não havia liberdade. Isso é liberdade, o que nos distingue dos animais. É a liberdade, é a ânsia de liberdade, é vivermos livres, fazermos o que queremos, dizemos o que queremos sem nos prenderem ou inibirem. Depois, o país progrediu economicamente, não é? Apesar de podia estar melhor, mas de facto, hoje estamos muito melhores do que estávamos nessa altura e, portanto, somos um país europeu desenvolvido. Isso foi uma mudança extraordinária. Celebrem o 25 de Abril e entendam este lado das possibilidades que abriu e da responsabilidade que nos traz a todos.
Aquilo que eu às vezes me desagrada na celebração do 25 de Abril é que se confunde às vezes com este enorme estatismo em que vivemos, confunde-se com ideias só de redistribuição. Não, para mim o que é fundamental no 25 de Abril é que abriu a todos nós a liberdade para fazermos coisas, para contribuirmos de volta para a sociedade, para fazermos a sociedade evoluir em novas direções, criarmos as nossas iniciativas, fazermos coisas. Acho que os jovens hoje às vezes são muito bem comportadinhos. Precisam ser mais rebeldes e mais sonhadores. E não terem medo de sonhar e ter ideais. Porque só se constrói alguma coisa com sonhos, com ambição e com grandes sonhos. E foram pessoas que tiveram esses sonhos que nos deram aquilo que nós temos hoje. Isso é uma das coisas que me faz imensa confusão, por exemplo, hoje quando vejo a dependência dos jovens ou ficarem muito perturbados com aquilo que dizem deles nas redes sociais, porque uma das coisas que eu aprendi nessa altura, no tal processo muito rápido de aceleração do meu tempo de infância para a adolescência, é que não conta nada o que os outros dizem de nós. Sim, porque isso eu lembro-me do período da minha infância, que é claro que é antes do 25 de Abril, e que era o medo de parecer mal. Não se fazia uma coisa porque parecia mal. Isso não se faz porque parece mal. E eu sempre detestei essa frase, parece mal. E quando hoje vejo tantos jovens, adolescentes a sofrer, a martirizarem-se, porque dizem mal deles, é uma coisa que para mim, não, além de que me perturba e penaliza, é uma coisa que quase não faz sentido, porque uma das coisas que eu me lembro desse período, de 74, depois daquele ano fabuloso, 1975, era completamente indiferente o que dissessem. O que nós temos hoje, liberdade, deve-se a sacrifício de pessoas. Não caiu do céu. E que tiveram coragem, alguns foram presos, foram combater, e que lutaram por um sonho. E lutaram até ao fim. E muitos deles não viram o sonho concretizado, mas outros viram. Portanto, nunca desistir de lutar por aquilo que se acredita. E a liberdade, primeiro que tudo. A liberdade, sem liberdade, nada. Eu acho que as pessoas deviam, que era bom que celebrassem, por exemplo, no 25 de Abril, são livres. Não, que digam que são feios, maus, gordos, direita, de esquerda. Mas porquê, senhores? Porquê é que se preocupam? O que é bom é ser.